Nessa segunda aula, vamos falar um pouquinho mais sobre a crise, mas também puxando para os mercados e o que está acontecendo nos mercados. Primeiro, como falei do coronavírus na última aula, a grande preocupação do mercado é que os mesmos impactos que estamos vendo na China em relação à produção industrial, vendas do varejo e crescimento do PIB, também comece a acontecer fora da China, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, nas Américas, e o mundo entre em uma recessão global. Em cenários de recessão global, os lucros das companhias são bastante impactados, e isso acaba impactando muito o preço das ações. Além disso, todas as métricas de aversão a risco e prêmio de risco também sobem fortemente em cenários de crise. E isso tem um impacto extra no preço das ações, que vamos falar mais à frente como o que determina o preço de uma ação. Mas o que é importante entender aqui é que essa crise, sim, ela é muito forte, e outra dificultante é que ninguém sabe quanto tempo vai durar. Se vai durar 1 mês, 2 meses, 3, e qual vai ser a recuperação que o mundo vai observar pós esse choque inicial. Teremos uma recuperação em V, né, que uma recuperação muito rápida, ou será mais uma recuperação em U? Enfim, tem várias discussões no campo econômico de qual vai ser essa recuperação, como vai se dar. O que é bastante confortante, por um lado, é que os governos já estão atuando fortemente para controlar a crise, tanto no bancos centrais quanto governos, congressos, para anunciarem medidas de contenção da crise, e isso é bastante importante, porque quando os casos de coronavírus começarem a diminuir, esses estímulos vão continuar, e eles vão ter uma duração muito maior do que o coronavírus em si. Então isso é bastante relevante, porque pode sim fazer com que a recuperação seja muito rápida. Além disso, 2 coisas impactaram os mercados aqui no Brasil e também no mundo. A segunda coisa que eu queria mencionar é a crise do petróleo. Então, no meio de toda essa confusão, né, relacionada a coronavírus, a OPEP, né, que é o cartel ali formado pelos principais produtores de petróleo no mundo, eles tiveram uma reunião algumas semanas atrás, principalmente para falar sobre potenciais cortes de produção de petróleo nesse cenário de demanda reprimida por conta do coronavírus, cancelamentos de voos e etc. Bom, o que aconteceu ali? Aparentemente, a Rússia e a Arábia Saudita não chegaram em um acordo, a Rússia não queria cortar e a Arábia Saudita tinha proposto um corte de produção forte, saíram daquela reunião sem nenhum acordo. No dia seguinte, durante o final de semana, a Arábia Saudita não só não cortou a sua produção, como eles aumentaram a sua produção em mais de 20% e começaram a dar fortes descontos de preço também nos preços do petróleo. O que vimos foi a maior crise de queda de preço de petróleo nos últimos 30 anos. O petróleo chegou a cair mais de 30% em um só dia e desde lá acumula uma queda de mais de 40%. Temos visto preços de petróleo que não víamos há várias décadas no mundo. E isso acaba impactando todas as empresas petroleiras do mundo e acaba impactando o nosso Ibovespa pela forte concentração de commodities, né? Então esse foi o segundo fator que levou a Bolsa a cair já quase 40%, né, nesse ano de 2020. E o terceiro fator é o fator político. Como falei no vídeo anterior, estávamos esperando que a agenda de reforma seguisse atuante, seguisse com novas aprovações de reforma administrativa, reforma tributária, e isso traria para o Brasil grandes benefícios de aumento de eficiência e melhora de competitividade no longo prazo. Porém, o que temos visto nas últimas semanas é um grande desencontro entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, várias farpas sendo trocadas entre o presidente do Brasil e os presidentes da Câmara e do Senado. Enfim, o cenário político se deteriorou claramente e hoje a agenda de aprovação de reformas ela fica no ar, ela fica em dúvidas se vai ser aprovado, quando vai ser aprovado, enfim. A gente continua acreditando que existe sim um pedido da sociedade, um entendimento da sociedade que as reformas são muito relevantes para o país. A dúvida agora é saber quando o ambiente político volta a normalizar para que essas reformas possam vir a ser aprovadas daqui para frente. Então acho que esses 3 fatores principais, a crise do coronavírus número 1, número 2, a crise no preço do petróleo e número 3, o ambiente político um pouco mais conturbado no Brasil, fizeram com que os preços das ações caíssem cerca de 40% desde o começo do ano, e além disso temos visto o câmbio, né, o real, o dólar no Brasil,
indo para patamares nunca antes vistos, acima de R$5. O que tem acontecido no câmbio especificamente? Olha, acho que é importante dizer, tem algumas coisas específicas do Brasil e tem várias coisas que não são específicas do Brasil. Das específicas do Brasil, eu ressaltaria aqui duas principais. A primeira delas é que o diferencial de juros do Brasil versus o resto do mundo, hoje ele é bem menos atrativo. O que eu quero dizer com isso? O Brasil vem cortando juros, né? Desde lá de 2 dígitos, 12, 13, 15%, chegando agora abaixo de 4% ao ano. Enquanto que no mundo, o mundo também cortou juros nos últimos anos, só que o diferencial de juros já é bastante menor, né? Ou seja, no mundo a gente tem juros aí na casa de 0 a 1%, e aqui a gente está um pouco abaixo de 4%. Lá atrás, o Brasil tinha juros de 2 dígitos, com o mundo entre 3 e 4% de juros. Ou seja, era muito atrativo para o capital especulativo entrar no Brasil, comprar títulos de renda fixa, segurar esses títulos até o vencimento e depois tirar o dinheiro daqui com 2 dígitos de retorno. Essas operações de fluxo de entrada de capital estrangeiro especulativo acabaram fazendo com que o câmbio no Brasil ficasse sobrevalorizado e sobrevalorizado por um período maior de tempo. Então, esse primeiro fator, diferencial de taxas de juros, mudou consideravelmente. O segundo fator que eu ressaltaria é que o balanço de pagamentos do Brasil ainda é bastante deficitário. O que eu quero dizer com isso? Todas as exportações menos as importações do Brasil, todos os fluxos de capitais de saída e entrada de dólares no país, ainda temos visto nos últimos meses e nos dados de 2019 fluxos de saída muito maiores do que fluxo de entrada de capitais. E isso acaba pressionando a nossa moeda aqui para baixo e o dólar para cima, porque você tem muito mais saída de recursos do que entrada de recurso no país. Com o câmbio mais depreciado, sem dúvida é esperado que a balança comercial comece a entrar num patamar mais neutro e que esse fluxo de dólares comece a se equilibrar. Por quê? Porque as importações começam a ficar muito mais caras e para o exportador o Brasil volta a ficar muito competitivo. Então esperamos que isso se resolva, melhore ao longo dos próximos meses. Por último, para ressaltar do dólar, o que é importante falar é que estamos vendo uma grande corrida de todas as moedas para o dólar, né? Então, dado que a gente está num cenário de aversão a risco em alta, o que os investidores fazem nesse cenário é buscar ativos de menor risco e eles tendem a ir principalmente para os títulos do Tesouro Americano, que são os ativos considerados de menor risco no mundo. Com isso, eles têm que comprar ativos dolarizados e sair de ativos em outras moedas, principalmente de moedas de mercados emergentes, como é o caso do Brasil, como é o caso do México, como é o caso da África do Sul, da Turquia e outros países. Então, este fator ele é bastante relevante para explicar por que o dólar não para de subir, e isso a gente não está vendo só no Brasil. Todas as moedas de mercados emergentes estão depreciando fortemente esse ano, na medida que os investidores voltam para ativos de menor risco em um cenário de maior aversão a risco. Então isso é importante entender para saber que não só o real tá depreciando, mas todas as moedas de mercados emergentes também estão depreciando. Quanto tempo isso vai durar é muito difícil dizer, mas se o cenário de aversão a risco continuar elevado no curto prazo, provavelmente continuaremos a ver um cenário de dólar forte nos próximos meses. Bom, é isso, e na próxima aula vamos falar um pouquinho mais sobre o mercado de ações, também vamos falar sobre o que são os índices principais para se monitorar nesses tempos turbulentos. Até lá!